o amor, a importância dele, o trabalho. E dentro desse texto, né, na passagem do advento do Espírito de verdade, ele vem com amai-vos e instruí-vos. Mas eu quis focar no texto, na parte da instrução, para que a gente pudesse entender que isso, quanto nós espíritos, é extremamente importante. Então, para a gente começar a pensar, saber e o viver. Antes da gente iniciar o restante da apresentação, é importante a gente pensar numa situação. Tentem revisitar a mente e a memória de vocês de uma última situação que vocês possam ter vivido e pensem se vocês agiram da melhor forma que vocês poderiam. No momento, a forma que vocês agiram, se não foi da melhor forma, foi por falta de conhecimento ou foi por falta de colocar em prática algo que você sabia como deveria agir? E se você, vivendo essa situação de aflição, de dificuldade, de reação, você tivesse um maior domínio, uma maior compreensão da profundidade espiritual daquela ocorrência, você agiria da mesma forma que você agiu? Ou mesmo quanto espírita, você entende que talvez, até em casa, quando você chegou, você repensou assim, havia uma outra forma de eu agir nessa situação, e que o resultado dela poderia ser melhor do que foi. Poderia ter evitado uma discussão, poderia ter evitado um conflito, poderia ter agido com mais amor a uma pessoa que me veio com pedras. E pensando nisso, a gente deve imaginar os nossos sofrimentos. Ele advém da nossa ignorância? Às vezes sim, mas muitas vezes não. Diante das sequentes reencarnações que já tivemos, a nossa tendência hoje é cada vez menos passarmos por situações por ignorância. A gente ainda passa, mas passa porque enraizado em nós ainda tem as falhas que normalmente apresentam-se quando a gente estoura num rompante de ação instintiva. Mas a gente compreende parcialmente as dificuldades que a gente tem vivido. Então, nem sempre nos falta o saber. Na maioria das vezes, nos falta a consciência de como agir num determinado momento. A gente sabe qual é o melhor caminho. Dificilmente a gente não passa por uma situação e a gente fala, podia ter agido daquela forma. A gente sabe, na nossa mente ali, se não fosse num calor do momento, se a gente conseguisse a capacidade de contar até 50 antes de responder determinadas ações, a gente saberia a melhor forma de agir. Às vezes 10 formas diferentes de agir, entre piores e melhores, porque a gente ainda perpassa por isso. Mas a gente pensa em diferentes formas de agir. Então, quando a gente tem o conhecimento, mas esse conhecimento não alcança a nossa consciência, em que sentido é essa consciência? A gente não começa a colocar isso em prática, em ações, em vivência direta, a gente não tem uma transformação real. A gente tem um conhecimento intelectual, está lá, palavras bonitas, mas não tem um conhecimento de ação. E por isso a espiritualidade, ela nunca nos convida só a aprender. Ela nos convida a aprender, mas nos transformarmos através desse aprendizado. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos confundem de uma forma muito simples e profunda, que é espíritas instruídos. Ponto. Se você hoje entra, se insere no ambiente espírita e quer ser espírita, o primeiro passo para você é se instruir. Por quê? Porque a gente sabe que existem diversas coisas que eu, ou qualquer um que esteja chegando,
não domino ainda. Eu estou tentando entender. Para alguns, esse susto vem, como a gente brinca nos sustos de mediunidade, quando a gente começa a sentir coisas que não percebíamos antes, mas que agora, por capacidades que estão surgindo na gente, a gente começa a vivenciar, ouvir algo, sentir algo, ver ações acontecendo que antes eu não percebia, e isso surge como um susto. Outros momentos a gente vem pela dor, a gente passa por situações, perdas de pessoas amadas, e a gente pensa, existe uma doutrina que me diz que aquele ser amado, que eu acho que eu perdi, ainda está aí, em algum lugar, e que eu posso de alguma forma contactá-lo, mesmo que a gente não saiba como é esse contato, mas a gente se agarra a isso, e às vezes vem conhecer o Espiritismo através dessa construção. Porém, para estar aqui dentro de fato, para entender todas essas dinâmicas, a gente precisa aprender como é que funcionam as coisas. E é que isso, de alguma forma, assim se torna um conforto para nós. Então, o ato de se instruir é esse despertar da nossa consciência. É pensar que o Espiritismo ele traz a revelação de que o Espiritismo ele se fortalece através da razão e não através de acreditar em algo cegamente e seguir algo que é dito a mim. A gente brincava aqui nos estudos do ESG que a gente tinha um colega e a frase dele era: eu entrei para o Espiritismo porque dentro de outras religiões, toda vez que eu contrapunha alguma coisa que era me dito, era convidado como se eu fosse um pecador, uma heresia. Estava indo de encontro à palavra daquele que conhecia mais, ou pior, indo de encontro à palavra da Bíblia. Só que o Espiritismo ele nos traz que, mesmo com o Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo com a própria Bíblia, o nosso procedimento precisa ser contestar, entender, para de fato crer e saber. Eu não creio em algo que eu não compreendo, eu devo compreender para crer. Porque a partir de que eu compreenda, e aí de fato acredite, eu pratico. É muito fácil a gente só ouvir, a gente só falar, e a gente não viver. Porque se a gente não vive, a gente não pratica. E se a gente não pratica, a gente no final das contas não compreendeu e não aprendeu nada. E esse processo de aprendizado, dessa transformação nossa, é que amplia o sentido de instruir e trabalha para a nossa consciência real. E faz a gente entender que toda a nossa evolução é uma construção perene. A gente não melhora do 0 para o 100. A gente melhora do 0 para o 0,001. No outro dia que a gente passa por uma prova e a gente vence essa prova, a gente melhora 1% de vez. Mas às vezes a gente dá uma falha, a gente volta um passinho e desaprende 0,2. E a gente vai encarnando, para que a gente assim evolua constantemente. Faz parte da justiça divina, faz parte do processo da nossa imortalidade enquanto espíritos. Essa construção dia após dia. E lá no texto, no capítulo 6, o texto do Advento do Espírito de Verdade, ele traz as duas subdivisões. Amai-vos, e ele relembra a importância de cultivarmos o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, o entendimento de que devemos amar também os nossos inimigos. Por quê? Porque tudo isso perpassa o significado e a importância do amor, porque amar aqueles que nos amam é o mais fácil. Se a gente só viesse à Terra para amar quem nos ama, a gente não teria processo evolutivo. Mas ele completa com instruí-vos, entendendo que é necessário educar-se a fim de que conheça a verdade, e que essa verdade e o domínio da razão lhe permitam discernir o que é o bem e o que é o mal. É esse conhecimento, é esse processo, é a frase de Jesus que às vezes é usada da forma correta e às vezes da forma errada, de conhecer-se a verdade e ela nos libertará. Essa libertação é a da sua própria consciência. Não é de mais nenhum fator. Essa verdade, esse conhecimento, essa construção, ela liberta você.
das suas más tendências, das suas más construções, e assim você vai construindo o seu processo evolutivo. Então, entendendo que existem esses dois pilares, hoje o foco é o segundo pilar, né? Em vez de a gente pensar no conhecimento, a gente vai se apegar à consciência. E esse processo de despertar interior, ele advém de um pensamento. A gente cresce com os conhecimentos materiais, então esses conhecimentos de como funciona a Terra, de como funcionam as ferramentas que a gente transforma em ferramentas de trabalho. Isso são conhecimentos que a gente vai trabalhando nessa vida material e que também nos constrói. Entendimento da matemática, da física, da geografia, da história, são entendimentos que modificam a gente no entendimento do ambiente que vivemos, a Terra e as questões materiais. Mas a gente também precisa trabalhar os conhecimentos que vão edificar, além do nosso corpo encarnado, vão edificar o nosso espírito, o entendimento do que é moral, virtude, amor, caridade, liberação dos vícios, egoísmo, orgulho, incredulidade. Então, a gente tem que trabalhar os conhecimentos materiais, viventes, de relações sociais, mas a gente também precisa edificar o conhecimento do espírito, o que é o bem, o que é o mal. E essa edificação vai nos trazendo ao conhecimento das virtudes, à vivência das virtudes e ao bem. E aí a gente volta à temática. O Espiritismo foi trazido à luz de nós encarnados para que pudéssemos começar a repensar, porque durante vários e vários anos acreditávamos apenas que, dentro dos dogmas que nos inseríssemos, deveríamos segui-lo cegamente. Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de contrapor aquele que ali à frente se colocava como superior a mim, pelo menos no conhecimento das palavras de Deus. Então, seja qualquer uma das vertentes que trabalhavam também o cristianismo, eu não era um ser capaz de aprender algo ali sozinho, e muito menos tentar corrigir algo ou contrapor algo. Eu devia seguir aquilo que é o rito, aquilo que é o contexto, a que me é passado, dentro do que funciona aquele ambiente religioso a qual eu vivi. Só que aí, junto com o Espiritismo, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a presença dos Espíritos nos conversando, nos foi provocado diretamente a só existe fé verdadeira à luz da razão. Como assim, Felipe? Eu não posso acreditar em Deus se irracionalmente. Não. Eu preciso acreditar em Deus entendendo qual é a relevância de Deus. O que Ele deixa para mim? Como é que seria esse processo de buscar esse aprimoramento? O que é de fato bom? O que é de fato ruim? Esse pensamento crítico dos meus próprios atos, dos atos sociais, do que acontece no mundo, do que acontece ao meu redor, de como eu me importo com isso, tudo isso faz parte do nosso processo de aprendizado e tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento. E contrapor isso e contestar isso é que nos provoca a evoluir. Então a fé espírita, ela não deve, ela não pode ser séria. Porque se assim fosse, a gente continuaria replicando os dogmas. E aí Allan Kardec ensina: fé inabalável só o é que pode encarar a razão face a face. Palavra escrita muito clara. Se eu acredito em algo e eu não consigo contrapor diretamente com a razão, não é fé, é irracionalidade. Qualquer um vai ser capaz de usar esse sentimento em mim e me manipular. Usar do instrumento da fé que eu creio em algo para usar disso como uma ferramenta de fazer com que eu siga aquilo que é mandado, não o que eu creio, não o que eu entendo
E isso é um perigo imenso, porque a gente vira uma massa de manobra que pode ser conduzida para qualquer lugar, que às vezes pode até ser bom, mas muitas vezes pode ser ruim, mesmo num ambiente que está ali promovendo a religiosidade, o conhecimento e a fé. Então, a fé, quando ela é cega, ela só enfraquece. O conhecimento ele vem para amadurecer a fé. Ele traz um entendimento verdadeiro de que a gente deve seguir e evoluir, aprendendo. Então, saber não é transformar. Se eu domino, seja da religião espírita, seja de qualquer área, o conhecimento largamente, mas dele eu só uso as palavras para falar de forma rebuscada, para falar bonito, para escrever bonito, porque eu conheço as palavras que o Espiritismo diz, mas eu não vivo na minha vida nada disso. Eu sei falar sobre tudo, cada passagem da Bíblia, cada passagem do Evangelho, mas na hora de viver, na prática, eu não vivo. Pior, a gente vive só na frente daqueles que podem nos ajudar. É incrível. Na frente daqueles que também partilham desse conhecimento com a gente, às vezes mais, às vezes menos, eu sou um santo. Aquele que nunca erra, aquele que nunca se estressa, aquele que nunca se irrita, aquele que age sempre da forma mais calma e branda do mundo. Mas quando estamos no íntimo, ou dentro de meios onde a ignorância é maior, a gente pega a nossa vestimenta de conhecimento, que só serve para a gente mostrar ao outro, guarda e age da mesma forma que aqueles que ali naquele ambiente estão, que têm a ignorância. Agem com violência, agem com arrogância, agem com desdém, com egoísmo, com orgulho. E onde está essa vivência espírita? Onde está esse conhecimento que nós temos? Quando a gente diferencia a informação pelo conhecimento da transformação, a gente começa a entender que conhecimento não serve para agradar o anseio de outro. Eu não posso fazer, viver atitudes só para a ilusão e o agradar do outro. Quem julga as nossas atitudes não é o outro, ele pode julgar. Ele dele também está julgando, já que nos é convidado a ser indulgentes. Mas, no final, do perpassar das coisas, do que eu faço no escondido, o que vai julgar é a minha consciência. A diferente grau de evolução, eu posso me julgar ainda no ato de ir lá dormir, botar minha cabeça no travesseiro, eu paro e falo, meu dia eu fiz isso e eu sei que é errado. Em outros momentos, a depender de como estamos agindo ou perdidos nessa ignorância parcial, no ato do nosso desencarne, quando a gente for relembrar as coisas que a gente viveu nessa encarnação, é que aí sim, à luz de conhecer o meu passado, das outras encarnações e esta última encarnação, eu vou olhar e falar, o que eu fiz com essa encarnação que me foi dada? Quantos erros aí eu cometi nesse meio do caminho? E a nossa consciência que não vai nos apontar. Não vai precisar de outro espírito, não vai precisar de outro ser, de um espírito protetor. Não! A nossa consciência vai pegar um vídeo e passar assim, olha o que você fez aqui, na sua encarnação toda. Agora no ato do seu desencarne, que você queria estar num lugar bom, sendo que durante toda a sua encarnação, tendo às vezes a luz do conhecimento, você agiu da pior forma possível. No livro dos Espíritos, na questão 19, fala qual é o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. Conhece a ti mesmo. Você precisa começar aos poucos, quem ainda não faz, ter a consciência de rebuscar na sua dormida e no seu acordar, ou no seu acordar, o que você vivenciou naquele dia que passou.
O que o conhecimento que você já tem hoje lhe permitiu escolher fazer ou não? E o que ainda mesmo tendo conhecimento, você se equivocou? Nas palavras e da resposta da própria questão, ele provoca exatamente nesse ponto. Então toda verdadeira instrução começa dentro de cada um de nós. Não importa se eu leio, não importa se tem alguém me orientando, se eu dentro de mim não começo a absorver e transformar essa relação dentro de mim, posso fazer milhões de cursos, milhões de leituras, milhões de assistir milhões de videoaulas, de palestras, de leituras do Evangelho comentadas, que isso não vai me tocar em nada, porque eu não quero absorver isso para mim. Então, o espírito evolui quando começa a se observar com sinceridade e não julgar, para não se julgar, mas sim para se educar, colocando essa observação como exercício diário. Então, todos os dias eu vou revisitar minhas atitudes e pensar o que eu fiz de bom, o que eu ainda fiz de errado. Se eu estou errando, isso tem um motivo? É a minha inferioridade ainda que eu não me observei nos meus erros? Ou eu estou me deixando dominar pelos sentimentos e pelas energias externas, sem me controlar? A gente já falou aqui algumas vezes, a espiritualidade está na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Ela está nos momentos bons, mas também está nos momentos ruins. Quando eu permito a passagem das instruções negativas, eu posso ter momentos rompantes que eu sigo essas instruções, vem como um sopro, como um pensamento na minha mente que eu acho que é meu, mas que quando eu paro e respiro, eu falo, por que eu tomei essa ação? Mas eu não posso culpar a espiritualidade que negativamente me intuiu. Eu tenho que parar e pensar, por que eu permiti que aquela instrução negativa me manipulasse ao ponto de eu executar algo que eu me julgo posteriormente como errado? Então a gente precisa entender que a finalidade do conhecimento é única e só: a transformação moral. Saber vai ser diferente de compreender, mas é necessário saber para começar a compreender. E compreender é o processo para que a gente consiga se transformar. Se eu só sei, eu não me transformo. Eu preciso passar pelo processo de compreender e, ao compreender, me transformar. O conhecimento do Espírita precisa ter finalidade prática, não apenas um saber que enriquece o vocabulário, escrita com conceitos que são compreendidos e não vividos. É necessário transformar o ser. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que emprega para domar as suas inclinações mais. Eu posso entrar nessa vida com as minhas encarnações pregressas cheias de mais tendências, mas ao conhecimento do Espiritismo ou de qualquer outra religião. Eu preciso, acima de tudo, entender que eu tenho essas mais tendências e começar a policiá-las e usar o instrumento do conhecimento para que eu haja de encontro com aquilo que para mim é mais natural. Se eu tenho mais tendências, o mais natural para mim vai ser o errado. Só que eu preciso perceber que esse erro está acontecendo, e isso normalmente vem com o compreendimento e o conhecimento. Eu começo a perceber, isso não é bom para mim. O conhecimento me mostra e me diz, isso não é bom para você. E aí você precisa ter essa tendência de dominar os seus atos e ir aos poucos, repensando as atitudes. Numa encarnação, pode um ser que foi um assassino terminar como um ser promovedor da palavra de Deus. Vai caber a ele, dentro do processo de vida, se trabalhar aos poucos, se reeducar, se entender a sua consciência e se modificar. Assim como a gente pode levar várias encarnações para fazer isso. Tudo depende das nossas intenções e do nosso trabalho. E na passagem do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo agora 17, sede perfeitos, ele nos traz que a nossa capacidade de transformação está ligada diretamente à nossa prática e vivência da caridade. Felipe, o que seria um exemplo dessa caridade? Se eu tenho um inimigo e eu consigo transformar um sentimento que ele provocou negativamente dentro de mim
em perdão, eu estou sendo caridoso. Se eu consigo parar de continuar esse ciclo de raiva e ódio e fazer uma oração por ele, para que as coisas da vida dele sejam diferentes e melhor, e assim, de alguma forma, ele pare de atrapalhar a minha vida, eu estou sendo caridoso. Se eu consigo dividir um pouco do que eu sei e do que eu tenho com o outro, eu estou sendo caridoso. A caridade, ela vai muito além do dar o pão físico a quem tem fome. É parte da caridade. Mas existe também a caridade moral, o respeito, o entendimento da empatia do que vive o outro. Tudo isso é caridade. E Emmanuel nos lembra: toda a luz recebida aumenta a nossa responsabilidade. Pensemos, muitos de nós aqui já ouvimos, ou mesmo falamos a frase: a ignorância é uma dádiva. E a gente concorda em parte com isso, mas a gente pensa assim: se a gente concordar 100% com isso, seria muito mais fácil para todos nós vivermos presos à ignorância, porque seríamos menos cobrados e viveríamos de uma forma mais fácil. Podemos pensar assim. Mas, dentro da lei divina do progresso, ele nos diz que nós necessitamos de uma evolução constante, ao ponto de que existem diversos moradas do Pai e diversos planetas que vão classificar a nossa inserção de acordo com a nossa evolução. Planetas mais inferiores, o de provas e expiações, e os melhores do que hoje vivemos. Então, não nos cabe viver e ficar presos na ignorância. E aí a gente tem uma outra frase, que é: a quem muito é dado, muito será cobrado. Aí a gente para e pensa: eu não posso viver na ignorância, mas quando eu estudo demais, eu vou ser mais cobrado. Só que se a gente parar e pensar que, tendo conhecimento, nós buscássemos ter a humildade para viver cada vez mais dentro e mais próximo daquele conhecimento, essa frase que para a gente parece um peso, que é: se eu sei, eu serei cobrado, ela vai começando a perder esse peso, essa dificuldade, porque eu pratico, eu vivo. É uma coisa tão natural para mim que eu estou inserido aqui. Porque qual é a nossa real dificuldade? É ter esse conhecimento, não viver nada disso que a gente aprendeu, e aí, de fato, sim, quando chegar uma situação ou no nosso desencarne, a gente vai ser cobrado: ó, você teve a possibilidade de estar no centro, você teve a possibilidade de fazer um curso, você teve a possibilidade de ter colegas que lhe ajudaram, lhe auxiliaram no seu processo de crescimento, você olhou para isso e falou: não quero. Aí sim a gente vai ser cobrado, porque a gente teve tudo dado às nossas mãos de formas quais sejam. Mesmo que a gente tenha vindo para cá inicialmente pela dor, foi nos dado abraço, foi nos dado apoio, foi nos dado o conhecimento, e a gente não usar, a gente não tem a desculpa da ignorância. Eu não sabia que o que eu estava fazendo era errado. A gente sabia e não se transformou, e não se modificou. Então, a gente tem que entender que quando a gente é muito dado e a gente será cobrado, não é nem fator monetário, apesar de que o fator monetário também é um que é cobrado, né? A missão de riqueza é uma missão extremamente difícil, porque nos é cobrado o que a gente faz desse prêmio da riqueza. Só que se a gente pensar que a nossa virtude é uma riqueza, se a gente já tem e não faz, a gente também vai ser cobrado. Se eu sou uma pessoa extremamente ensinada nessa vida a perdoar e amar, se eu não faço, eu vou ser cobrado. Se eu tenho possibilidades várias de ser empático com o outro, testado ou retestado, e eu não faço, eu vou ser cobrado. Então, a partir do momento que a gente conhece as leis, a luz, as virtudes, a fé e o caminho do bem, se a gente desvia desse caminho,
a opção de desviar está sendo 100% nossa. E aí sim a gente vai ser cobrado. Porque a gente pode dizer a estrada larga e a estrada estreita. A estrada larga é fácil, cheia de erros, e a gente pode seguir por ela. Existe a estrada estreita. Eu estou dentro da estrada estreita, com a luz iluminando o caminho todo, não tem pedra nem nada que possa me desviar, e eu falo, tá chato, vou para a larga. Eu preciso entender que se eu já foi me dado todo o caminho, só me cabe seguir esse caminho, aprender com ele, me edificar com ele, me transformar com ele. Eu não posso me permitir dar 10 passos atrás e me colocar no lugar de eu sou tão coitadinho. Eu sou só mais um que está aqui recebendo provas, expiações e sofrendo com as coisas que tem na terra. A gente está aqui para sofrer, sim. Mas é através dessas provas que a gente se edifica. É através dessas provas que a gente se transforma. E se a gente teve todas as ferramentas e os mecanismos para trabalhar dentro dessas provas da melhor forma possível, porque é isso que o conhecimento nos dá. Porque quando eu estou ignorante a prova é muito mais dolorosa. A prova sempre vai ser chocante e difícil para nós. O conhecimento sempre vai nos trazer as ferramentas para transpor a montanha e criar os nossos problemas. Se a gente pensar numa escalada, eu posso escalar com as minhas mãos puras e ter dificuldades, inclusive a dificuldade de cair no meio desse caminho. Se eu subo uma escalada com todo o equipamento, com os instrumentos à mão, com a corda que me preserva, com tudo ali, eu ainda assim posso falhar? Posso. Mas não vai ser muito mais fácil escalar essa montanha dos problemas que vivemos, as provas que tivemos na vida? Então, a gente precisa ter essa ação prática de conhecer que o poder da fala e dos nossos pensamentos, eles estão aqui para o bem e para o mal. Se eu perpasso e tendo o conhecimento de que minhas ações são capazes de promover o mal ao outro, e mesmo assim eu o faço, eu vou ser cobrado. Quando chegar lá do outro lado, eu achando que vivi uma vida tudo bem, porque eu nunca fiz o mal a alguém, vai ser cobrado a mim. Mas você pensou isso, você desejou o mal desse, você desejou a morte desse, você falou para outros mal daquele, para que assim ele tivesse uma vida mais difícil, no trabalho, no estudo, em qualquer lugar onde ele perpassasse, porque você em um lugar de notoriedade, que isso é um problema. Muitas vezes, socialmente, nós espíritas, quando somos respeitados, entramos num local de notoriedade, e a nossa palavra passa a ter um peso maior nesse julgamento ao outro. Aí a gente vai, chega para alguém que nos perguntou sobre o outro, e na nossa pequenez a gente vai lá e rebaixa o outro de todas as formas possíveis. Nós, dentro do nosso conhecimento espírita, sabemos que isso é errado, mas aproveitamos justamente desse poder para massacrar um outro. E isso é que vai fazer com que entendamos que o espiritismo do conhecimento só existe com a prática. Eu posso saber o que é certo e o que é errado, se eu não pratico, eu não vivo. Joana diz que é importante a educação moral integral. Mediante essa valiosa contribuição à educação dos sentimentos, o coração se enternece, diluindo a totalidade atípica dominante e abre um elenco de conquistas espirituais que se multiplicam à medida que o ser se enobrece. Ao trazer ao conceito a educação integral, ela traz a importância do equilíbrio, da paciência e do afeto para nos tornarmos capazes de iluminar. Ela nos coloca no papel de um professor. Então vamos pensar, eu, em algum momento da vida, tive o conhecimento de algo. Não precisa ser necessariamente o espiritismo. Se eu, sendo detentor do conhecimento, não sou capaz de transmiti-lo, eu não tenho esse conhecimento. Porque no momento que eu não estiver presente, morre esse conhecimento. Então, a nossa capacidade precisa ser de ter a paciência de explicar 1, 2, 3,
10 vezes, e todas as vezes com amor, com paciência, com ternura, porque só assim o conhecimento fluirá através dos seres da sociedade, e isso edificará o planeta. Dentro das convicções de transformação planetária, a gente diz que é necessário que haja o pensamento do bem por todos. Se o meu bem, a minha forma de levar o bem é com guerra, esse bem não chega. Eu não posso oprimir o outro, mesmo que seja com a palavra do bem. Eu preciso ser capaz de, com a ternura das palavras, edificar, trazer esse conhecimento à luz do próximo. Então eu não posso transformar, eu preciso que essa luz transforme um ser rígido em um ser capaz de amar. Então a gente perpassa por pessoas, por seres que estão na Terra, e a gente não vai nem se colocar nesse lugar de melhor do que o outro, mas que estão em uma passagem de ignorância. São pessoas mais duras, são pessoas mais ríspidas, são pessoas mais brutas, e que se eu for de confronto com ela, eu só farei afastá-la, seja do conhecimento, seja das boas tendências. Então é necessário que eu, para levar o conhecimento, seja amoroso, seja cuidadoso com quem, com como nos portamos e transmitimos esse conhecimento. Então a espiritualidade, muitas vezes, ela tem o papel, e agiu com o papel, de ser esse educador cuidadoso. Quando a gente lê as passagens dos Espíritos nos edificando, seja nas questões do Livro dos Espíritos, seja nas proposições colocadas pelo Evangelho segundo o Espiritismo, seja nos demais livros, a gente percebe que existem momentos de mais direcionamento, um pouco mais direto e seco. Porém, na maior parte dos momentos, o Espiritismo, com toda a sua compreensão, ele nos coloca no lugar de seres que estamos em aprendizado e que precisam justamente desse cuidado e atenção para que não se perca no caminho. Então, como é que nós, que ouvimos isso, que aprendemos com esses seres, que estão sendo professores fiéis e cuidadosos conosco, nos colocamos no direito de julgadores, na arrogância e na soberba de que temos um conhecimento que adveio deles de forma serena? Precisamos entender também que o processo de passar esse conhecimento precisa ser tão cuidadoso e caridoso quanto os Espíritos, com todas as situações, tiveram que passar a nós. E aí a gente vive o desafio atual do Espiritismo, que é: existe muito saber, diversas formas, como eu já citei aqui. A gente tem os livros, a gente tem momentos como esse aqui no centro de palestra, a gente tem hoje palestras e mais palestras digitais, cursos digitais, leituras comentadas, e a gente pega nosso tempo livre em casa e fala assim: vou ficar no celular, vou ficar na rede social. Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não tiro 10 minutos para ver metade de uma leitura comentada. Quando eu faço muito bem, eu me provoco, pelo menos aí toda semana, não sei. É parte importante, mas não é muitas vezes o suficiente. A casa aqui, por exemplo, promove cursos para o aprimoramento, conhecimento, e pessoas tentando cada vez mais se capacitar para estar passando esse conhecimento para vocês, sempre tem. Então, como é que, à luz da espiritualidade e dos conhecimentos à nossa mão, a gente continua hesitando em buscar o básico, em buscar entender o porquê nós estamos aqui, o que essa doutrina pode nos edificar, o que ela pode nos transformar? Nós nos colocamos nesse lugar de incapazes, sendo que tudo está à nossa mão, a fácil acesso, é que a gente aprenda. Então, anteriormente a gente podia dizer: eu preciso buscar um livro, eu preciso achar uma biblioteca. A gente já viveu momentos que as cidades
Um pouco tinha um centro numa região de 100 quilômetros. E aí eu teria que viajar para ir buscar o que era esse conhecimento, o que era o centro. Eu precisaria buscar um livro quando não existia internet e achar esse livro espírita para estudar. Não é tão difícil hoje buscar o conhecimento, mas cabe a gente querer buscar e ter esse conhecimento. E a falta do domínio do conhecimento faz com que a gente hesite em exercê-lo no nosso dia a dia. Então, se a gente tem muita informação, mas a nossa prática é limitadíssima. Eu sei, eu li um texto que me dizia que o bem era isso, mas eu acho muito distante da minha realidade, é muito difícil, eu faço isso aqui. Mas eu sei o caminho do aprimoramento para chegar nisso. Mas eu me reservo ao lugar de, é muito difícil. Se tornar perfeito como Cristo foi, é impossível, é improvável, eu nunca vou chegar a esse patamar. Ele é o exemplo. O nosso papel só é seguir o exemplo. E aí, como é que a gente reconhece, então, o verdadeiro espírita? No Evangelho segundo o Espiritismo ele diz: reconhece o verdadeiro espírito pelas suas obras e por sua transformação moral. O que é a obra do espírita que demonstra o conhecimento? A promoção e a divulgação do conhecimento. A obra não é fazer um livro, não é construir um centro espírita, é você divulgar aqueles que passam no seu convívio o conhecimento do que é o bem, do que são as boas atitudes. E como é que a gente mostra isso? É falando? Não, é vivendo, é fazendo. Eu não posso ser um exemplo de moral quando eu só falo. Eu não faço. Eu vou dizer a alguém que não beba, e eu bebo muito. Eu vou dizer a alguém que não fume, porque fumar faz mal, e eu fumo muito. Eu vou dizer que não viva no meio dos vícios, e eu sou viciado em algo. O meu exemplo, a minha prática do bem e a minha vivência do bem sempre vai falar muito mais do que qualquer fala que eu construa, do que qualquer texto que eu leia. Eu preciso viver aquilo que eu estudo para que aí de fato eu seja exemplo. E esse esforço precisa ser diário e contínuo, porque só assim a gente vai nos reformar dentro do nosso íntimo. Então, instruir é despertar. É despertar a nossa consciência espiritual. É trabalhar a nossa evolução contínua e ter essa vida transformada. Instruir é sair da ignorância espiritual, da inconsciência. Nossos atos não podem passar desapercebidos a nós mesmos. O conhecimento iluminará o nosso caminho. O nosso farol que vai nos fazer seguir o nosso caminho, desviando dos buracos, das pedras, de todas as situações, é esse conhecimento que vai ser luz, esse conhecimento que nos dará norte a esse caminho, para que sigamos da melhor forma possível. E para isso é necessário que a gente transforme esse conhecimento em vida prática todos os dias. E assim a gente permita que esses entendimentos alcancem não apenas a nossa mente, o nosso coração e por fim o nosso espírito, para que todo esse aprendizado siga perene e nas minhas próximas encarnações eu já chegue aqui com mais conhecimento, com mais capacidade de viver o bem, independente de qual vai ser a minha nova missão e a minha nova escolha de trajetória aqui. E entendamos que a importância do nosso aprimoramento, que levemos essa reflexão para casa e retornemos ao centro com a sede de saber. Temos os cursos, os livros, mas a gente também pode buscar das mais diferentes formas o conhecimento. Muitas vezes eu posso estar com dificuldade de me deslocar, de vir ao centro, de fazer alguma coisa, mas nada me impede de que eu me programe uma vez na semana. Vamos lá, eu gostaria de ir na palestra, mas por algum motivo pessoal meu não estou conseguindo ir para a palestra. Vou programar no meu horário aqui, o horário que eu estarei na palestra. Eu obrigatoriamente irei buscar um tema, irei fazer um estudo
e me trabalhar. Porque isso se torna um compromisso para si mesmo, para que você não pare e estagne no conhecimento. E só assim a gente vai poder construir esse crescimento, sem desculpas, sem seguir alheios ao conhecimento e vivendo os mesmos erros que nós já conhecemos. É muito difícil que a gente deite no travesseiro, repita um erro que a gente já viveu e já fala, é a 10ª vez que eu estou errando na mesma coisa. E eu sei que eu estou errando. E eu vou e paro assim, mas e o que eu posso fazer? Eu sou tão coitadinho, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, a síndrome da Gabriela. Será que as dificuldades que a gente vive são inatas a nós, que nada que a gente possa fazer, que nada que a gente possa aprender vai modificar isso? Será que a gente está aqui passando por decorrentes reencarnações para viver os mesmos erros? Ou será que a gente está sendo trazido aqui novamente, justamente para que tenhamos a oportunidade de virar essa chave, nos capacitarmos, nos transformarmos e agora sermos sementes de divulgação do bem? Em vez de promovermos aqueles erros, a gente edifique o outro que erra no que eu errava e possa falar, eu já sofri do que você sofre, eu encontrei esse caminho e esse direcionamento que me modificou. E hoje, se você quiser, eu estou aqui para te estender a mão e te livrar desses males que você passa. Então, que tenhamos todos uma excelente noite, que levemos esse pensamento da importância de nos aprimorar nos conhecimentos do dia a dia, mas que entendamos que estamos aqui também para edificar o nosso espírito e que todo dia essa missão precisa ser uma missão pessoal. Eu não preciso me melhorar porque eu espero que o outro enxergue que eu melhorei. Eu preciso me olhar no espelho e falar, hoje eu sou melhor do que eu. Obrigado a todos.